96. Você sabe como um cântico é produzido? Você sabe como acontece de surgir uma música, surgir um cântico? No passado, quando nós cantávamos aqueles hinos conhecidos chamados sacros, ou hinos de adoração, depois veio a época gospel. A grande maioria deles tinha um ambiente, eles tinham uma história. E havia uma coleção que eu devo ter no meu escritório, os 3 volumes daquilo, que chamava-se Se os Hinos Falassem. Então, algumas vezes, quando dirigente, eu fui assim, João Pedro dirigiu a música naquela velha dispensação mesmo, anos, e vez por outra, era contado, antes de cantarmos um certo cântico, era contada a história do hino. E de certa forma, quando a gente conhece a história da música, ela se reveste de um significado diferente, especial. E quando estamos cantando, inevitavelmente vem à nossa mente a história como aquele cântico foi produzido. Né? Nesse novo momento que a igreja tem vivido, igreja vivido de forma geral, e de certa forma também, a nossa igreja da década de 90, começo da década de 90, mais especificamente, a gente começou a se abrir, 80 e poucos, mas especificamente depois de nós termos saído do movimento que fazemos parte no passado, a gente começou a introduzir esses cânticos, que nós chamamos de cânticos novos. Né? Quantos de vocês lembram ainda do livrinho Aleluia? Eu acho que eu devo ter um daqueles lá também, faz parte da história, né? O Aleluia. Tudo citadinho lá, para os irmãos nos ajudarem com os instrumentos. E eu me lembro daquela transição, acontecia em Fortaleza alguma coisa, simultaneamente acontecia alguma coisa aqui na nossa igreja. Nós tínhamos deixado o movimento de uma forma tanto traumática para nós pastores, para mim especialmente, né? João Pedro não era pastor nessa época, mas era o diácono da igreja, e com certeza acompanhou tudo aquilo ali. Mas foi muito traumático, muito triste, muito machucado, né? Então, nós éramos de 89, logo no ano seguinte, nos anos 90, eu estava reunindo aí uns 4, 5 pastores amigos, todos esfolados, por conta dessa transição toda, num sítiozinho lá no interior do Ceará, e a gente refletindo sobre aquelas coisas que Deus tinha permitido, qual o propósito de tudo aquilo, e que rumo tomaria as nossas igrejas, que tínhamos recebido a incumbência de dirigir do Senhor por conta daquilo. E então, eu me lembro na igreja Batista Central em Fortaleza, que numa daquelas reuniões muito traumáticas, que não aconteceu aqui, porque a coisa aconteceu muito mais forte lá do que aqui, o reflexo aqui, né? Eu me lembro que foi feita uma reunião lá sobre esse assunto muito triste, e então aqueles homens dos líderes do movimento vieram na igreja e estavam fazendo tudo um alarde lá, enfim. E ao final daquela reunião, um crente novo convertido, de certa forma, naquela época, ele pediu para cantar um cântico que ele havia composto durante aquilo que acontecia. Né? Enquanto tudo aquilo acontecia, o Senhor colocava no coração daquele homem um cântico. E era um cântico em Filipenses 4, versículo 8. E tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo,
tudo que tudo que é de boa fama, se algum louvorar, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tá? E tinha o versículo 9, e então ele começou a cantar, e era toda a questão era em cima da música nova, né? A música com ritmo brasileiro, e esse era todo o pivô da questão. E então ele vai ali na frente, um instrumento de Deus poderoso, e canta aquilo, canta a palavra de Deus para discernir o que estava acontecendo ali. Mas a transfiguração era tão grande dos líderes do movimento que chegavam naquela igreja para fazer alguma coisa que nem tinha fundamento bíblico, e eles não estavam abertos para ouvir a palavra do Senhor. Essa é a verdade. E Deus usou um novo convertido, alguém que não tinha um profundo conhecimento teológico, mas tinha a sensibilidade do Espírito e o conhecimento da palavra, para poder produzir uma música, sair do coração dele uma música que vinha com edificação do corpo. Então, é possível, mesmo nos dias de hoje, acontecer isso. Aliás, isto é o que deveria acontecer com os cânticos. Contudo, com toda essa flexibilização que a gente tem, de certa forma, porque às vezes uma pessoa tem um violão, ele sabe tocar, então a pessoa vem e ele compõe um cântico, né? E muitos desses cânticos têm sido compostos dessa forma, porque tem habilidade, algumas coisas vêm à mente e o coração, e a pessoa vai e compõe o cântico, né? Mas ele não tem necessariamente raiz no coração daquilo que é um coração cheio da Escritura. O Salmo 96, que nós vamos meditar hoje à noite, é um salmo que tem um ambiente. E esse é um salmo, mesmo quando alguns salmos de Davi, e então tem alguém que coloca lá, mais ou menos foi naquela época que aconteceu, a gente vai lá e meio se situa, mas o Salmo 96, nós sabemos exatamente, porque a informação dada pelo Espírito Santo de Deus, quando e em que circunstância esse salmo foi composto. E ele é de grande valor para os nossos corações, e é um salmo que nós vamos meditar hoje à noite. Vai ter aqui, durante o nosso tempo, um desafio novamente para a gente, como igreja, para a gente estar aqui. A propósito, eu não quero impor sobre você alguma coisa, mas apenas para alertar, né, os irmãos. Hoje nós cantamos um cântico que ele não é de um consenso geral da legitimidade dele, né? Que é o cântico do Barnabé. Eu sei que alguns se incomodam porque cantam o Barnabé e não cantam o Barnabé porque nós estamos adorando o Barnabé, né? Então, apenas lembre algumas coisas, né? Eu não sou o dono da verdade e nem sou a referência última dessas coisas, mas apenas lembre um pouquinho, né? Também não deixe de considerar que esses cânticos têm sido cantados aqui na igreja, de certa forma não há nada errado com eles, pelo menos conscientemente. E se você tem uma dificuldade, você pode conversar comigo sobre esse assunto, porque eu posso lhe ajudar, sem que você fique incomodado desnecessariamente com o cântico e você fique alimentando o coração e não esclareça isso. Você pode até nem concordar com o que eu vou lhe dizer quando eu disser, mas entenda, né? Se ele está sendo cantado, porque já foi pensado, analisado, e ele pode ser cantado. Eu não disse que ele é um dos mais, nem que é o melhor cântico escrito, mas quando eu soube a última vez de alguma dificuldade desse assunto, meio que do meu tipo, né, algumas coisas começam a vir à minha mente, né? A gente tem que cortar. Aí eu comecei a lembrar, quando meus filhos eram pequenos, eu cantei muitas madrugadas, eles estavam doentes, e eu tinha que ficar dançando com eles à noite, de madrugada no colo, chacoalhando, né? Então, normalmente, em vez de fazer canções de lunar, que eu nem sabia tantas, a não ser uma em italiano que a minha sogra ensinou para minha esposa, que também não cantava italiano, mas não cantei português, não italiano.
não vou arriscar também aqui, né? Mas eu cantava cânticos. E também não sei, vocês até vão achar engraçado, porque eu cantava um que eu acho que eu me associo um pouco com ele, né? Eu cantava Zaqueu pequeno, como um anão, queria ver Jesus. Subiu, pois, numa árvore tal, que pudesse vê-lo passar. E o Salvador, passando, viu. Então assim falou: Zaqueu, desce depressa, pois em tua casa vou pousar. E bem depressa Zaqueu desceu, e com alegria recebeu Jesus. E com alegria recebeu Jesus. Tudo bem, talvez é diferente do Barnabé, porque o nome de Jesus aparece no cântico, talvez se me curte alguns de vocês, mas é a história do Zaqueu. Eu estou contando a história do Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore, queria ver Jesus passar, e é um cântico, não é? E eu fiquei pensando ainda, cantando Zaqueu, cantando agora à noite aqui, eu não quero ir noite mais com essas coisas aqui, mas como o Barnabé veio hoje à noite aqui, e aí eu estava cantando ali, e eu comecei a me lembrar de um outro cântico, né, da minha infância, que cuidava dos meus filhos, né, que era uma versão nova, que é Pedro, André, Thiago e João do Barquinho. Na época era Pedro, André, Thiago e João. Pedro, André, a versão nova é Pedro, Thiago e João do Barquinho. Quando eu era criança, eu cantava Pedro, André, Thiago e João do Barquinho, né? Pedro, Thiago e João do Barquinho no Mar da Galileia. E aí cantava todo aquele episódio deles do Mar da Galileia. Do Mar da Galileia, do Mar da Galileia. A gente cantava, a gente canta, né? O que estava acontecendo com eles. Então, não tem nada errado, nós estamos cantando. Agora, eu não estou julgando você que tem dificuldade com o Barnabé, mas a grande dificuldade com o cântico do Barnabé, eu acho, que é porque ele toca uma coisa profunda em nós, que nós não queremos fazer. E Barnabé é o cara que complica a nossa vida. Então, quando nós cantamos isso, nós estamos cantando algo que está na Escritura, é uma história de alguém que o Senhor colocou lá, que não é para adorá-lo, mas para dizer que ele fez uma coisa. Inclusive, Ananias e Safira teve um problema tremendo com isso e morreu. Então, a questão do cântico, não é? Primeiro, a teologia dele, ela é uma teologia bíblica, está na Escritura, é legítimo para a gente cantar. A cânticos mais complicados hoje, a gente tem que dar uma certa floreada aqui, para você entender, porque tem sido compostos por grupos que creem em coisas que nós não cremos. E nós temos que cantar. Isso me incomoda muito mais do que um cântico tipo do Barnabé, que está falando do que o Barnabé fazia, que foi verdade, pessoal. E até hoje o pessoal não quer fazer o que o Barnabé fazia. Então, toda vez que eu canto o cântico do Barnabé, eu sou desafiado para me lembrar do que eu tenho que fazer no que eu feito. Então, para mim é um desafio. É um desafio do Senhor. Pior é cantar cânticos que foram produzidos por pessoas que têm uma convicção doutrinária diferente e coloca na Escritura no cântico sentidos outros, que quando a gente canta fica aquilo meio nublado, meio nebuloso. Esse é uma dificuldade para nós. Então, voltando para cá, o Salmo 96 é um tributo à majestade de Jeová. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Cantamos agora há pouco esse cântico. E o cântico é quase que literalmente o salmo. Mas no cântico está dizendo mais temível do que falsos deuses. E no texto não está escrito isso. O texto é mais temível do que todos os deuses. Só falso sim, mas não está no texto. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, é outro que a gente canta. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos,
Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, temei diante dele em todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. No tributo a Jeová, o nome de Jeová é o único nome que aparece aqui no texto. Diferente de outros salmos que ele dá 2, 3, 4 nomes do Senhor no mesmo salmo, todas as vezes que Deus é referido no texto, o nome é o mesmo, Jeová. 11 vezes, 13 versos, 11 vezes o nome Jeová. No texto hebraico, não há título nem autor, mas há algo de muito interessante no Salmo 96. Ele é quase que literalmente a porção central de um cântico de Davi que está descrito em 1 Crônicas 16, de 23 a 33. Nós vamos lá daqui a pouco. E aquele cântico, o grande cântico de Davi, em 1 Crônicas, traz outras porções, que é o Salmo 105, nós vamos chegar aí nesse ano lá, e o Salmo 106. Há toda uma discussão, eu li algumas horas aí sobre isso tudo, toda uma discussão sobre o autor do Salmo 96. E interessante, às vezes eu estou lendo, eu rio por dentro, né, dessa questão, que foi Davi, não foi Davi, foi pós-exílico, quando o templo foi feito, e aquela coisa toda, e aí o autor diz assim, mas foi Davi que escreveu. Então ele falou, foi Davi que escreveu. E aí a questão é a seguinte, irmãos, o arranjo do saltério, arranjar isso aqui, coletar os 150 salmos, que veio com inspiração do Senhor, que veio com uma ação indireta do Espírito Santo de incluir e excluir, que é prerrogativa exclusiva do Senhor. Ninguém sabe nem quem foi que fez. Quem juntou esses salmos e compilou o saltério? Não sabe. A maior parte dos salmos, eles são de Davi. A maior parte é de Davi. Mas não foi ele que coletou isso tudo aqui. Nós já vimos que tem salmos pós-cativeiro aqui. Então, provavelmente, lá entre depois do cativeiro, é que foi feita essa coletânea e se juntou e se reconheceu os 150 salmos. Agora, o Salmo 96 foi escrito por Davi, porque ele é literalmente o que está nos Salmos de Davi Crônicas. Então não confundamos alguém que foi lá, separou aquela porção e separou-nos como o Salmo 96 e colocou aqui, mas o teor do Salmo foi escrito por Davi, porque é o Salmo que está lá em Crônicas. É tão simples quanto isso. O Salmo é um salmo de alegria indescritível de um homem que tinha um dos relacionamentos mais íntimos com o Senhor. Por isso, vale a pena a gente ir lá no 1 Crônicas. Vai comigo lá rapidamente. Se você tem alguém que não tem uma Bíblia aí, você pode colocar para ele ler junto com você. 1 Crônicas, capítulo 16, é onde nós temos um grande salmo de Davi, de ações de graça, de louvor e adoração, que começa no versículo 8 e vai até o versículo 36. É quase que inteiramente o Salmo 196, 105 e 106. Qual é o ambiente do Salmo? O que levou Davi a escrever este Salmo? Davi assumiu o reino de Jerusalém. Ele havia assumido, sido declarado rei de Jerusalém.
depois de ter sido perseguido por Saul, quase morto por Saul, então finalmente Davi é reconhecido e declarado rei de Israel. E Jerusalém, conquistado por Davi, passa a ser a grande cidade do grande rei Davi, capital da Palestina, capital da nação de Israel, e lugar onde deveria estar a arca do Senhor. E Davi resolveu que levaria a arca do Senhor para Jerusalém. A arca do Senhor tinha que estar no tabernáculo, e o tabernáculo foi construído em Jerusalém quando passou a ser a cidade de Davi. A arca do Senhor tinha sido roubada pelos filisteus. Isso você vai encontrar logo no comecinho do livro de Samuel. Os filisteus, numa batalha contra Israel, eles tomam a arca entendendo que a arca ela tinha um poder mágico sobre Israel, e roubaram a arca, tomaram a arca do Senhor. E então o Senhor, aqui é muito interessante a história, você pode ler em casa, porque essa é uma marca do nosso Deus. Então não precisa ninguém que o defenda. Porque quando roubaram a arca dele, foi um estrago geral, pessoal. Um estrago total entre os filisteus. E os filisteus tiveram que devolver a arca. E eles colocaram a arca num carro feito novo, de madeira, com um animal que nunca tinha puxado carga. E mandou de volta para Israel. E ele foi direto para Bet-Semes. E a arca foi deixada em Kiriat-Jearim. E ali a arca ficou por 20 anos nos dias de Samaria. Saul assume o governo. Saul governa por 40 anos e tem um completo desprezo, de certa forma, pela arca do Senhor, que permaneceu em Kiriat-Jearim. Então, por cerca de 60 anos, aquela arca estava em Kiriat-Jearim. Então, Davi resolveu trazer a arca do Senhor. E isso nós encontramos capítulo 13 de 1 Crônicas, consulta os capítulos de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, versículo 2, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se veis do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas com ele, nas cidades dos seus arredores, para que sigam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Olha só, nos dias de Saul não nos valemos dela. Você lembra quando o povo estava no deserto? A arca estava na frente. A arca entrou primeiro, o mar abriu o mar. Todo lugar a arca estava lá, porque era a presença do Senhor. Isso incomodou Davi. Então toda a congregação concordou em que se fizesse, assim se fizesse. Por isso pareceu justo aos olhos do povo. E então Davi prepara um carro novo, animais que nunca puxaram canga, e levou a arca. E quando a arca estava quase chegando em Jerusalém, versículo 9: quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu-nos a mão a arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ilha do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Despostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. Olha só, e o Senhor abençoou
a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Por isso Davi estava daquele jeito. No governo de Saul, nem se valeram dela. Ou seja, a nação não foi abençoada porque eles não faziam caso da arca. Quando a arca foi levada, a arca da aliança foi levada para a casa de Obed-Edom, Obed foi abençoado em sua casa, porque a arca estava lá 3 meses. E Davi ficou muito mal. Capítulo 15. Fez Davi casas para si mesmo na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda, fez um novo tabernáculo. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Olha só, irmãos, isso que Davi chegou a essa conclusão aqui não foi porque ele era esperto. Esse foi o sinal mesmo um homem íntimo do Senhor como Davi, ele simplesmente desejou fazer uma coisa com toda a sinceridade do seu coração, mas fora da Escritura. Os filisteus haviam transportado a arca num carro novo. E Davi fez exatamente como os filisteus fizeram. Mas no livro de Deuteronômio, lembra quando nós falamos aquela série em Êxodo? No livro de Êxodo já estava escrito, determinado pelo Senhor, como a arca deveria ser transportada. E ele disse aqui: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e os servirem para sempre. Linguagem popular, caiu a ficha de Davi, que ele tinha feito a coisa errada, com toda a sinceridade no seu coração, mas errado. Será que não é a sua situação hoje? Você tem toda a sinceridade no seu coração quando você faz as coisas, mas você não teve o cuidado de ir para a Escritura e saber se as coisas de fato são assim, se é assim que o Senhor disse, se é assim que se faz. A sinceridade não lhe aproxima do Senhor. A sinceridade não aproxima ninguém do Senhor. Sinceramente, há milhões de pessoas que estão erradas, porque querem adorar o Senhor de uma forma que o Senhor não pediu. E esse é o caos. Este é o caos. Davi estava lá com todo triste, choroso, porque Uzá morreu. Na verdade, tecnicamente, Davi matou Uzá. Porque quando Davi fez o que fez, e colocou Uzá e um outro cidadão para poder tomar conta da arca, o que você faria? O que você faria? O que eu faria? Se eu estou naquela incumbência ali, o boi tropeçou, a arca virou e vai cair, então é só segurar a arca. Mas o Senhor disse que ninguém podia pôr a mão na arca. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Uzá morreu instantaneamente. Alguém podia dizer: pastor, mas é injusto com Davi. Uzá sabia que não podia pôr a mão na arca. Então por que Uzá colocou a mão na arca? Aí eu pergunto: por que Davi colocou Uzá para tomar conta da arca se ele não podia pôr a mão na arca? Me põe para tomar conta do negócio que eu não posso fazer nada, então me põe para tomar conta. Simples. Tomar conta, mas não tomar conta, eu não tomo conta. Não é assim? Você toma conta, mas você não pode fazer nada. Então não toma conta. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Então quando Davi estava lá todo choroso, é como se o Senhor tivesse dito para ele, como disse para Josué: por que você está desse jeito? Pô, filho, você pegou, filho. Você não considerou que eu já a palavra, filho. Vai lá no livro para ver como é que é. Aí Davi agora ficou todo esperto. 3 dias depois, o Davi estava com o coração curado.
Era só obedecer a palavra. Irmão, não é o seu caso talvez? É só obedecer a palavra. E você obedece a palavra e tudo vai dar certo para você. Pega os levitas e coloca o varal lá no ombro, porque vários levavam. Se um tropeçasse e caísse, não fazia diferença. Os outros iam sustentar. O Senhor mandou fazer assim. Então, Davi fez isso. Versículo 25 do capítulo 15. Foram Davi os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazer subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-Edom. Tendo Deus ajustado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, oferecendo sacrifício de 7 novilhos, 7 carneiros, Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, os cantores. Olha só, Davi, naquele dia, pessoal, Davi estava impossível. A alegria desse homem, por quê? Porque agora a palavra de Deus entrou no coração dele, ele reconheceu o que ele tinha feito, pegou os levitas, colocou para carregar a arca, e pegou os sacerdotes, e toda aquela coisa que o Senhor tinha mandado, colocou, mandou fazer uma roupa nova, contratou a Regina, contratou a Leonor, e mandou fazer uma roupa de linho do casamento, e colocou ninho fino para o sacerdote, e para Davi, e Davi estava lá todo aparamentado. Davi ia vestido de manto de linho, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores lindos, pessoal, aquela procissão. Era um processual lindo. E os cantores e Kenanias, chefes dos que levavam a arca, dos cantores. Davi vestia também uma escola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, agora Mical é a filha de Saul, que era a esposa de Davi, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Aqui o texto é sucinto. Se você for lá em Samuel capítulo 6, o texto é mais abrangente, porque ela desprezou e deu uma dura nele, dizendo que ele estava tipo querendo aparecer no meio do povo lá, e como rei de Israel não estava tendo compostura. E ela ficou estéril todos os dias da sua vida por causa disso. Eu acho que ela não estava certa, senão não tinha ficado estéril. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que era lá. Agora, essa parte aqui, do movimento que a gente veio, o pessoal não gostava, porque eles estavam dançando. Está vendo as irmãs da dança aí? Davi estava dançando, pessoal. Davi não estava dançando balé aqui não, pessoal. Não era balé não. Mas estava dançando. Dançando e folgando. Você vai ter uma alegria indizível. Não tem como descrever este homem nesse dia. Quando a arca chegou lá em Jerusalém, ele levou para o meio daquele que ele tinha armado, trouxeram holocaustos, ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado com os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome de Jeová, repartiu todos Israel, tanto homens como mulheres, cada um bolo de pão. Claro que o negócio de fazer festa, faz festa, manda fazer bolo, aquela coisa toda. Carne, paz, agora aqui eram carnes que eram comidas nos sacrifícios que eles faziam. Designou dentre os levitas que havia do ministério diante da casa do Senhor, celebrar e louvar, exaltar o Senhor Deus de Israel, Asaf, chefe da cadeia, segundo, e depois Jeriel, Sinamote, Jean, Matias, Elias, o sacerdote Benai e Jesiel estavam continuamente com trombetas, perante a arca da aliança de Deus. Agora deixa o versículo 7. Naquele dia, exato naquele dia, foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Está escutando? Foi a primeira vez que ele instituiu a adoração organizada em Israel. E nesse dia ele compôs uma música.
com este coração, neste ambiente, perante o Senhor, com toda a alegria do seu coração, ele compôs um cântico de exaltação, um tributo à majestade de Jeová. Por isso que é Jeová, porque era o relacionamento pessoal de Davi com o Senhor. Não era simplesmente Deus, não era Adonai, Jeová, aquele que apareceu para Moisés e disse: eu sou. E Davi compôs o cântico, que aqui no texto aqui, de versículos 23 em diante, é exatamente, ou quase que exatamente, o cântico do Salmo 96. O Salmo 96, então, é um extrato do cântico que está em Crônicas 16, 23 e 33. Agora, o torna profético, porque esta porção do cântico, nós não temos tempo de ver o cântico todo de 1 Crônicas, mas o cântico de 1 Crônicas, ele narra o passado de Israel, e quando chega no versículo 23, ele passa a narrar o futuro de Israel. Este é o cântico do Salmo 96, o futuro da nação de Israel, portanto profético, e por isso o nome é Jeová. O Salmo 96 está dividido em 4 partes. A primeira parte é uma chamada à adoração a Jeová, de 1 a 3, a glória do rei, de 4 a 6, o que é devido ao rei, 7 a 9, e a vinda do rei, 10 a 13. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o Salmo 96 é o modelo do que se deve cantar. Lembrando que a ênfase é no nome pessoal de Jeová, que no Novo Testamento é o Senhor Jesus Cristo. Então é uma adoração ao Senhor. Hoje então a adoração ao Senhor Jesus. E no próprio cântico o povo é chamado a cantar. Há uma convocação. E é cantado então a glória do rei, o que é devido ao rei e a vinda do rei. Então, nesse sentido aqui, os cânticos, eles têm que compor, na sua letra, o conteúdo do cântico. Não deve ser necessariamente uma experiência pessoal que alguém tem, ou um sentimento qualquer que a pessoa sempre começa a cantar uma música. O cântico sempre tem que ser o resultado do efeito da palavra no coração de uma pessoa, e ele então tem recebido de Deus o dom para compor. Ele pode fazer só a poesia e um outro dar a melodia, ou ele mesmo pode fazer a poesia e a melodia, mas a poesia é resultado da palavra no coração. Nós vimos lá no Retiro dos Homens, a oração é o resultado da palavra no coração, e daí a oração. O cântico deve ser o resultado da palavra no coração. E não quero insistir de novo, eu não quero lhe induzir a nada, eu apenas estou fazendo o meu papel de ajudar você a enxergar essas coisas. Nesse sentido, o Barnabé é totalmente legítimo, porque alguém lendo a palavra foi movido pelo Senhor por alguma coisa que Barnabé fez, que é a dificuldade do crente de fazer. E ele compôs uma música que nos desafia a fazer o que ele fez. E se está relatado aqui, é porque é um exemplo para nós. Se não estava relatado na palavra. É o produto da escritura no coração de alguém que tem a habilidade de fazer a poesia ou a música, e então é instrumento de Deus para levar o povo de Deus a cantar a palavra de Deus. Não o que eu sinto do que Deus faz, necessariamente. Vamos ver rapidamente aqui o chamado à adoração a Jeová. Versos de 1 a 3: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia,
Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Quando no cântico de Davi há esse aspecto profético, então isso mostra que a igreja, hoje no nosso caso, como Israel no passado, não podia deixar de cantar a profecia, não podia deixar de cantar as coisas do futuro. Nós temos uma dificuldade, né? Porque os líderes não conhecem o futuro, por tudo que tem sido feito de confusão aí, não se ensina sobre o futuro e não se canta sobre o futuro. Mas Davi falava do futuro, porque Davi conhecia o futuro, e Davi profetizava o futuro. Então, a partir de hoje, quando cantarmos de novo esse canto que nós cantamos de noite, cantai ao Senhor um cântico novo, você pode lembrar, os irmãos do louvor aí, ele tem que ser classificado como um cântico de escatologia, entendeu? Ele não é só um cântico de adoração, ele é um cântico escatológico, porque esse cântico novo só vai ser realmente em todas as terras. Eu estou aqui, só no milênio vai acontecer isso aqui. Isso não é uma conclamação para hoje. Nós continuamos cantando esse salmo como algo por vir ainda, como um desejo que nós temos de que todas as terras definitivamente glorifiquem e honrem o nosso Deus, porque Ele vai fazer isso um dia. São 6 imperativos nesses 3 versículos. Cantai, no versículo 1, ainda no versículo 1, cantai ao Senhor todas as terras, e no versículo 2, cantai ao Senhor. O 4º imperativo, bendizei o seu nome. O 5º imperativo, proclamai a sua salvação. E o 6º imperativo, anunciai entre as nações a sua glória. 6 ordens, convocando a nação para cantar. E quando cantamos esse cântico, estamos sendo convocados a cantar algo a respeito do Rei, do Senhor Jesus Cristo, Jeová, que vai se completar efetivamente lá no futuro. Então isto deve nortear nossos cânticos. Na minha reflexão aqui, de certa forma, os nossos cânticos têm sido mais o sentimento de quem compôs os cânticos e as experiências que eles têm, muitas vezes fora da Escritura, do que as experiências advindas do poder da Escritura na vida deles. Isso eu tenho lembrado um pouco dos cânticos do passado. Também, irmãos, um detalhe: os cânticos do passado não eram perfeitos. Inclusive, um dos que eu gosto do cantor cristão, escatologicamente falando, ele está errado. 108, quando Cristo sua trombeta lá no céu poderá tocar, quando o dia glorioso lá rompeu, e aos limites dessa terra o Senhor Jesus incorporar, quando se fizer chamada, lá estarei. Então, a Bíblia vai cantando, ele é uma confusão de momentos da escatologia, okay? Não está desqualificado, mas temos que fazer as nossas correções. Olha só aqui, cantai ao Senhor um cântico novo. Agora aqui um desafio para você. Você falou que o pastor está atacado hoje. O que você tem escutado de música? Muitos de vocês ainda de certa forma têm uma preferência pelas músicas do mundo. E eu dizer para você, você não está em pecado quando você escuta algumas músicas do mundo. Algumas você sabe que sim, não preciso explicar para você. Mas músicas românticas, né? Robertinho que você gosta, tá? Frank Sinatra e outros afins, né? Elvis Presley. Você gosta dessa lei? Mas uma coisa tem que saber: definitivamente não é um cântico novo. Davi, quando está convocando a gente para cantar um cântico novo, definitivamente não é o cântico do mundo. E às vezes, alguns de vocês
têm uma preferência pelos cânticos do mundo do que pelo cântico novo. Isso mostra no coração. Está entendendo? Eu não estou lhe julgando, não estou dizendo que você não vai para o céu, eu não estou dizendo que você está em pecado. Agora quem está dizendo cantar ao Senhor um cântico novo? Porque é para cantar ao Senhor. Quando você canta o Robertinho, você está cantando para você ou para a sua amada. Mas não está cantando para o Senhor. Definitivamente não está cantando para o Senhor. Cantar ao Senhor, a Jeová, um cântico novo. Quando nós não éramos do Senhor, nós cantávamos para nós mesmos, cantávamos para uma plateia. Se você já cantou, se você já participou aí, tem que adorar o karaokê, né? Aí você se realiza, está entendendo? Agora, quando você foi resgatado pelo Senhor, você teve a oportunidade de cantar ao Senhor, sabendo que o Senhor só aceita um cântico novo. Eu tenho nos meus CDs lá, eu tenho 2 CDs que são hinos cantados na voz do Elvis Presley. E não tem uma vez que eu esteja ouvindo lá, e se a Bia está comigo, ela está ouvindo junto, ela tem algum. Faz aqueles cânticos lá, né? Quando ela acaba, a gente acaba de ouvir aquele canto, a performance pessoal é impressionante. Você não pode negar, você pode não gostar dele, mas negar como cantar você não pode. Agora, o que é triste é de vê-lo realizar aquela performance naquele cântico e saber que ele não tinha um relacionamento com o Senhor com a noite. Isso é triste. Ele cantou ao vivo, quão grande és tu, e o pessoal veio abaixo, o pessoal colocava para nos cantar, cantando quão grande és tu, mas não era uma verdade para ele. Você não era um cântico novo para ele. Essa coisa do salmo aqui é muito profunda. Estamos sendo conclamados a cantar ao Senhor um cântico novo, porque o Senhor não aceita um cântico velho, porque o cântico velho vem de uma velha natureza que adora o erro e adora o diabo, não adora ao Senhor definitivamente. Você percebe uma diferente. Então lute com isso. Senta no seu carro, liga no FM, já tem lá no seu iPod, você tem no seu pendrive, senão você tem o que você tem, e você tem o hábito de ouvir aquelas músicas, porque elas têm um efeito sobre você. A música, ela leva a uma ação. A Bíblia tem a teologia da música na Bíblia, e é profunda, e dito por Davi, da vida de Davi, o poder que a música tem. Depressão, ansiedade, essas coisas, tudo combina com certas músicas. Você está entendendo? Então o cântico novo era um cântico que saiu porque Davi, quando ele viu a arca chegando, a presença do Senhor, aquilo encheu o seu coração. E ele não queria cantar sozinho, então ele conclamou algumas pessoas para cantarem com ele um cântico novo. E então o Senhor o levou a pensar lá no futuro, de que um dia pessoas de todas as nações irão cantar um cântico novo ao Senhor. Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10. Capítulo 5 fala a visão do livro selado. Versículo 1. Vira a mão direita daquele que estava sentado no trono. Apocalipse 5, 1. Vira a mão direita daquele que estava sentado no trono, no livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos?
Há um cântico, eu tenho um cântico desse aqui, que dá esse texto aqui, no meu CD. Olha, tenta imaginar a cena. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João narrando diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia o Senhor me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como seus olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam o quê? Novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém. Você viu como é? Quando o cordeiro abriu o selo, o que saiu? Um cântico novo. Um cântico novo. E qual era o teor do cântico? Exatamente o que estava acontecendo ali. O cordeiro estava abrindo o selo. Ele era o único digno de fazer isso. E o pessoal rompeu aquele grupo. Aí a igreja redimida, na presença do Senhor. Os 4 seres viventes representam os anjos, e os 24 anciãos representam toda a igreja. Então, um grande coral de toda a igreja, desde Atos capítulo 2 até aquele momento, e todos os anjos do grande coral glorificado, cantando exatamente isso: digno és de tomar o livro e de abrir os céus. Amém. Esse é um cântico novo. Então é novo porque não é o do mundo, e é novo porque profeticamente está dizendo que um dia lá no céu, um dia lá na frente, depois da tribulação, vai ser cantado esse cântico novo. Cantar em todas as terras. Só no milênio, pessoal. Todas as terras cantarão, porque Cristo vai estar pessoalmente, fisicamente, visivelmente governando lá de Jerusalém, a cidade de Davi. Amém. E Davi junto com ele. Davi governando a Palestina e Cristo governando o mundo inteiro de lá de Jerusalém. No versículo 2, cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamar a sua salvação. Nós vimos hoje de manhã, no livro de Romanos, qual é a salvação do Senhor. Essa não é uma salvação que o homem inventou. A salvação não é alguma coisa que os evangélicos desenvolveram. Nós cantamos sobre a salvação, mas qual? Aquele diz: a sua salvação, a salvação providenciada por Deus para o homem. Não é o homem tentando se resolver com Deus, porque o homem não é capaz de fazer isso. Está cantado a salvação do Senhor, porque Ele é bom, como cantamos hoje aqui. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Porque lá no milênio isso vai ser notório e visível. A glória do Senhor vai estar lá, porque Ele vai estar fisicamente aqui.
E Ele vai fazer maravilhas todo o tempo, porque Ele vai governar com sabedoria. Aí nós temos uma palhinha, né? Quando você vai ver a vida de Salomão, que foi o homem mais sábio que viveu aqui, a parte do Senhor Jesus Cristo. Você lembra aquele episódiozinho rápido lá da mulher? Aquelas duas mulheres que moravam na mesma casa, aí tiveram filhos no mesmo tempo, aí o filho morreu, e aí fica naquela, o que morreu é seu, não, o que morreu é o meu, não é o meu, é o seu, e aquela coisa toda. E aí chegaram para o rei, o grande rei Salomão, e vieram para ele decidir essa questão. É meu, ela morreu. Calma, fique tranquilo, minha senhora, fique tranquilo. Ô, fulano, traz uma espada lá, traz a criança aqui. Faz para resolver. Parte no meio aqui. Uma leva a parte de cima, a outra leva a parte de baixo. Está resolvido. O texto diz, irmãos, acredite se quiser. E uma das mães disse, é isso mesmo, é assim que funciona, é metade para cada um. E outras palavras, nem para ela, nem para mim. Porque ela vai dar no meio. O que você faz com meia criança? Eu talvez seja metade do trabalho, né? Porque uma criança inteira dá um trabalho, né? Não é, pessoal. Meia criança não resolve. Aí logo falou o seguinte, não faz não. Faz o seguinte, senhor Salomão, deixa com ela. Mas deixa fazer uma criança. Aí Salomão disse, esta é a mãe verdadeira, porque a parte materna lhe tocou e mandou prender a outra. Prende essa aqui, não periga essa mulher na rua. E diz que aquilo correu por toda a nação. Você tira essa ideia? Fala para mim aqui, eu fiquei pensando, eu teria aquela ideia não. De manda cortar no meio. E logo a mãe apareceu, não, deixa lá, cara. Se você tem história de mãe que derruba avião, essa aqui derruba avião, pessoal. É história de mãe, né? Mãe só tem uma, não é aquela história? Agora você tem que imaginar isso aqui exponencialmente. O Senhor Jesus Cristo tomando decisões aqui nessa terra. A gente não tem nem imaginar o negócio desse. Eu não estou acostumado com isso. Nós estamos acostumados com tanta porcaria, essa verdade. Em termos de decisões, não é? Então isso que ele está dizendo aqui. E tudo isso vai ter a música no milênio. Anunciai entre as nações a sua glória. Vai ser comentado todo o tempo as maravilhas do Senhor quando estiver governando pessoalmente aqui essa terra. E nós fazendo parte com Ele. Porque quando você tiver dificuldadezinha, manda o meu para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor, estou com uma dificuldade para decidir aqui, que a mão do cara. Você vai estar governando a mão do cara. Mas você diz que está torcendo para cair, vai impedir para ele, né? Se vai impedir cair para ele, ele está satisfeito, tá? Vai impedir, vai ter que tomar uma decisão com os quentes lá em Minas, e aí quando o e-mail diz para o Senhor Jesus, escuta, Senhor, estou com uma dificuldade para tomar uma decisão aqui, e o Senhor vai dar orientação para ele. As maravilhas do Senhor. Declarar sua glória. Versículo 4. A glória do rei, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temido mais de todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Eu espero que você cante diferentes cânticos daqui para frente, porque ele fala da pessoa e obra do Senhor. A grande declaração do salmista aqui nessa parte da glória do rei está sobre ele é grande, ele é digno de ser louvado e mais temível do que todos os deuses que a gente canta falsos deuses. Então há toda uma discussão entre os teólogos aí sobre estes deuses aqui, se eles são na realidade demônios ou não. Por quê? Porque na Septuaginta, que é a tradução grega para o Velho Testamento,
do hebraico para o grego, aqui onde está escrito Deus, está traduzido demônios. E na tradução, na Vulgata em latim, está escrito também em latim demônios. Isso tem levado a essa questão, se realmente o salmista quis dizer isso aqui. Mas eu quero dizer para você que a gente tem uma dica, uma pista aqui no versículo 5. Ele não responde, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. E o segredo está na palavra ídolos aqui. A palavra hebraica para ídolos aqui, literalmente, significa nada. Nada. Ele é mais temível de todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de nada. Nada. Aqui, na verdade, nós temos um jogo de palavras. Porque a palavra deuses aqui, originalmente, na língua do Velho Testamento, é Elohim. E a palavra ídolos é Elohim. Então ele está fazendo um jogo de palavras, um trocadilho de palavras. Ele está dizendo assim: os deuses, ou Elohim dos gentios, são Elohim. Elohim são Elohim. O som é o mesmo. E ele está dizendo: não passam de nada. Essa palavra ídolos aqui, Elohim, ela é interessante porque ela só aparece no Saltério 2 vezes, aqui e no Salmo 97:7. Sejam confundidos todos os que servem mais de escultura, os que se gloriam de Elohim, nada, traduzindo ídolos. E essa palavra aparece mais outras 2 vezes em Isaías. Por isso alguns acham que Salmo 96 foi escrito na época de Isaías, porque só aparece na escritura em Isaías de novo. E eu quero pedir para você ir comigo para Isaías 41. Isaías 41. Desculpa, Isaías 44. O texto todo é de 9 a 20. Nós não temos tempo de ver. E eu vou. O versículo 9 só começa dizendo: todos os artifícios de imagem e escultura são nada. Sabe o que é nada? Elohim. É a mesma palavra. Então, quando ele faz a declaração, todos os artifícios de imagem e escultura são Elohim, ele está misturando os escultores que faziam os ídolos com os próprios ídolos que eram também Elohim. E ele vai fazer toda uma descrição do processo de fabricação de um ídolo. E eu queria só destacar para você versículos 15 a 17. Versículo 14. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte da sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Está acompanhando o raciocínio dele? Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contempla a luz. Então, do resto, faça um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Olha só. O homem vai na mata, e ele, para fazer isso, ele tem que ficar lá um tempo. Ele escolhe a madeira, mas aí a noite é fria e ele precisa comer. Então ele pega aquela árvore que ele cortou, ele pega parte dela, faz a fogueira, esquenta a comida, se farta, e a outra parte dela ele faz um Deus.
se curva diante dele e adora a Deus. É exatamente isso que os homens fazem. Criam as suas próprias imagens, que são nada como eles são nada. Aliás, sobre cântico perigoso, anos atrás eu ouvi, e recentemente ouvi de novo, um cântico. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Nós cantamos aqui. O que é? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça. Isso é cantado em escola bíblica de férias. Isso é cantado para uma criançada lá. Mas se você falar no livro de Isaías, é onde aparece isso. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, esforça-te. Sabe quando diz o próximo versículo? Assim, o camarada que faz um ídolo convida um outro para construir um ídolo junto com ele. Está entendendo? Esse esforço, um dizer para o companheiro esforçar, é para fazer um ídolo, para adoração. Paulo expressa a mesma ideia em 1 Coríntios 8,4, naquela coisa de comida sacrificada aos ídolos. Então Paulo disse: sabemos que o ídolo de nada é. No Brasil tinha aquela coisa, né? Você chega num lugar, você vê numa encruzilhada lá, comida. Você come. A molecada come, pessoal. O adulto não come, tem medo. O que Paulo está dizendo? O ídolo de nada é. Não vai fazer nada para você. Você pode não comer por causa do aspecto higiênico depois. Mas você não vai comer de Deus. Vai que pega. Eu sei. Mas não pega. O que é devido ao rei, versículo 7? Tributar ao Senhor a família dos povos, tributar ao Senhor glória e força, tributar ao Senhor a glória do seu nome, trazer oferendas em parte dos seus atos, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, tremer diante dele todas as terras. O que é devido ao rei? Glória. Ele diz aqui: tributai. Tributo, pessoal, é um imposto obrigatório. Mas não é uma escolha, não é uma decisão. A glória aqui é uma palavra no Velho Testamento difícil para definir. Ela tem a ideia de peso. Ela é traduzida em alguns lugares, em outros contextos, peso. Quando fala do Senhor, é a majestade, é o esplendor, é o brilho que está no Senhor por conta da sua santidade. No Velho Testamento, quando a arca estava no Santo dos Santos, ali era um lugar que fica cheio de fumaça. E aquela fumaça saía, e aquela fumaça sobre era a glória de Israel que estava ali. Olha que curioso. Por quê? Porque se o esplendor do Senhor descer, cega todo mundo. Não há um que consiga olhar, nem com transition. Você não consegue olhar e não se escurece rapidinho o suficiente para você não morrer. Entendeu? Então por isso o Senhor aparecia ali como uma nuvem, como fumaça. Era aquilo que o homem podia suportar do Senhor. Quando a nuvem andava no deserto, então à noite ela ficava iluminando um pouco como fogo, porque ela também distanciava Israel dos inimigos. Era tudo aquilo que se podia ver do Senhor, porque a sua glória, o seu esplendor, a sua beleza cega. Tem aquele cântico, né, que a gente cantava lá no dilúvio, acho que o Davi deve lembrar: se nos cega o sol ardente,
Porque ali, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do céu é criador, que do sol é criador? Nem patriarcas nem profetas o puderam avistar, nem Adão chegou a ver antes mesmo de pecar. Agora, esse camarada que escreveu isso aqui conhece a Escritura, porque ele cantou alguma coisa difícil, pessoal. Porque está escrito que ninguém jamais viu a Deus. Então significa que Adão, quando viu o Senhor, não era o Pai. Era a segunda pessoa da Trindade. Que no Novo Testamento é o Senhor Jesus Cristo. Não há quem veja o Pai. E na eternidade, nós só veremos o esplendor da glória do Senhor, mas nunca veremos o Senhor. Para a frustração sua? Não. Eu espero que você não dê esse furo lá. Tenho suplicado para vocês, membros da minha igreja, para não chegar dando esse furo lá, entendeu? Quando chegar lá, o Senhor Jesus Cristo vai receber você. No abraço, o Senhor Jesus Cristo ficou olhando por cima do ombro dele, para tentar achar o pai onde ele está, viu, filho? Porque ele disse para Filipe: quem vem a mim, meu Pai, e nós estaremos satisfeitos. Ouviremos a voz do Pai, veremos o esplendor da sua glória, mas jamais veremos o Senhor, porque ninguém jamais viu o Senhor. Terminando aqui. O que é devido a Ele? A glória, a força. Ele diz: glória e força. Versículo 7. Tributar ao Senhor glória devido ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Por isso ele brilha. E tremei diante dele todas as terras. Tremor é a reverência por aquilo que ele pode fazer ao pecador, com só o sopro da sua boca, mas não faz pela sua misericórdia. Por isso trememos diante dele. E finalmente a vinda do rei, versículos 10 a 13. A vinda do rei. Ele governa a sua criação hoje. Veja o versículo 10. Dizei às nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale. Julga os povos com equidade. Pessoal, não precisa ficar com medo. Vai dar terremoto, vai balançar, vai chacoalhar, mas não vai acontecer nada disso. Viu? O sol está aumentando a temperatura, mas não vai queimar, já está tudo escrito como é que vai ser. Não se preocupe. Deus está preocupado com a água. A água não vai acabar nada não. A água não vai acabar. Vai dar uma complicadinha, mas não vai acabar. Você acredita na Escritura? Lê a Escritura. Você fica influenciado pelo aquecimento global. Agora, não seja negligente. Então vamos contribuir para a coisa. Mas não precisa ficar com medo do negócio, porque não vai acontecer. Está escrito aqui. Tudo o que vai acontecer está escrito. Ele governa a sua criação. O Senhor mantém, Ele tem poder suficiente para poder manter isso aqui. Colossenses capítulo 1. Nele tudo subsiste. Ele é o sustentador de todas as coisas. Amém. Ele não está debaixo do globo terrestre, pessoal. Se nós conseguíssemos enxergar, quer viajar comigo um pouquinho? Se você for no planetário, ele vai viajando com você, né? Nas luas, a distância, anos-luz, Então, se você conseguisse sintetizar a imensidão de todo o universo, você veria o Senhor assim. Ele não está sustentando o globo. Toda a imensidão do universo, nós conseguíssemos ir nessa amplidão toda aqui, enxergar tudo isso aqui, na vastidão, ele estaria sustentando, segurando todas essas coisas.
Ele não permite que nada saia daquilo que Ele estabeleceu. Está escrito aqui, Ele estabeleceu as bases para que não se abala. Não vai abalar. Ele determinou para fazer. Ele descreve detalhadamente as diferentes esferas. Os céus, versículo 11, alegre-se os céus, a terra, ruge o mar, sua plenitude, foge o campo, tudo realizar, regozije de todas as águas do bosque, na presença do Senhor. Mas Ele governará sua criação no futuro. Ele vai julgar a terra. Ele vai julgar a terra, Ele vai julgar os céus, Ele vai julgar o mar, Ele vai julgar os campos, Ele vai julgar as árvores, Ele vai julgar tudo. Está tudo detalhado precisamente para você em Apocalipse 6 a 18. Na tribulação, em 7 anos, Ele vai fazer todo um caos nessa terra, se vai permitir. Em 7 anos, que vai afetar os céus, os astros, a terra, os mares, os rios, as plantações, os bosques, tudo. O voto do Apocalipse também. Mas Ele vai reestruturar tudo isso. Porque tudo que vai passar na tribulação, em 7 anos, vai reverter o que aconteceu no dilúvio em 40 dias. E Ele vai trazer à terra aquela topografia original para o milênio. O clima e toda a topografia da terra. Não haverá esses montes, os vales como tem, não apenas algumas colinas. Tudo vai voltar como era. E tudo isso vai ser por causa do que vai acontecer na tribulação, de terremotos, mares, tudo isso aqui. Ele vai remodelar tudo. E ao final da tribulação, quando Ele pisar numa das oliveiras, num período de mais ou menos 75 dias, está previsto toda essa reforma para entrar no milênio, 1000 anos e depois novos céus e nova terra. É isso que está cantado aqui. Ele vem e julga a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Irmãos, somos partes disso. Amém. Somos o seu povo. Somos o seu povo. E se você não é povo dele hoje, é simples, reconheça o Senhor Jesus como seu Senhor e você se torna povo dele. Amém. Esse é o único jeito. Todos nós aqui já entendemos ser povo dele, porque o reconhecemos como nosso Senhor. Nós trocamos o Senhor que nós tínhamos pelo Senhor Jesus. Aliás, essa foi a grande bênção da aula de hoje de manhã. Quando Paulo em Romanos 1, ele diz: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Esse era o orgulho dele. Escravo de um Senhor que me comprou pelo preço do seu sangue e me fez dele. Cristo vive em mim e já não sou eu quem vive, né? Mas Cristo vive em mim. E o viver e agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Já estou crucificado com Cristo. É isso que ele diz. O Senhor reina. Amém. E Ele pode começar a viver no seu coração, e trazendo você fazer parte do seu reino, para que você faça parte do reino literal que Ele vai permitir. Amém? Oremos. Nosso Deus bendito, agradecemos nosso Senhor, porque o Senhor deixou na tua palavra essas informações para nós. Pai, que nós tenhamos no coração a alegria que o teu servo Davi teve naquele dia. Nós não temos mais a arca do Senhor, porque nós temos o sangue do Senhor Jesus Cristo em nós.
Pela fé nós temos escolhido isso. E que essa alegria de te pertencer inunde o nosso coração. E então, isto venha produzir em nossos lábios um novo cântico, o desejo de cantar ao Senhor. Porque o Senhor operou essa obra no nosso coração. Ajuda os teus filhos, que ainda têm sido escravizados pelo velho cântico, para que eles aprendam a desfrutar do cântico novo, posto nos nossos lábios pelo teu Santo Espírito, que habita em nós. Anima o coração dos teus filhos na noite, por essa palavra que nos chama, nos convida, nos convoca para adorarmos e reconhecermos o domínio completo que o Senhor tem sobre todas as coisas e o plano que o Senhor passou para o futuro, para as nossas vidas e para todo este universo que se curva diante do teu poder, porque o Senhor é o único Criador. Por isso, não há Deus que se compare ao Senhor. Qualquer Deus é nada, porque o Senhor fez todo o universo. Amém. Porque o Senhor nos fez a tua imagem e semelhança. Porque o Senhor nos resgatou. Porque nós somos duas vezes teu. Uma vez porque o Senhor nos criou, e outra vez porque o Senhor nos comprou com o sangue precioso do teu Filho. Amém. Que isto sim seja o motivo da nossa adoração, para a glória e honra do Senhor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no seu nome, que é o nome acima de todo nome, o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus será com todo o teu povo hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.